Oi, tudo certo? Para criarmos itens no banco de dados MongoDB, primeiramente é necessário entrar no mongodb.com, site oficial do MongoDB em qualquer navegador. Ao entrar no site, podemos ver o botão Get Start. Pode ser clicado para criarmos uma conta no MongoDB Atlas, serviço oficial do banco de dados de nuvem do MongoDB. Assim, nessa tela, será necessário cadastrar sua conta, preenchendo todas as informações necessárias e clicando no botão Create Your Atlas Account. E concordando com os termos. Assim, ao clicar no botão Create Your Atlas Account, você criará uma conta no MongoDB Cloud. Para finalizar o seu cadastro, é necessário entrar no seu e-mail preenchido na tela anterior e fazer a verificação do e-mail. Após o primeiro registro, você poderá cadastrar chaves de autenticação de múltiplos fatores para proteger melhor a sua conta. Neste exemplo, será somente usado o e-mail. Clicando em Setup no e-mail, um código de verificação é novamente enviado para o seu e-mail. Acesse o e-mail e copie o link, depois colando no link da página do MongoDB. Em alguns casos, quando cadastrada uma conta no MongoDB, a seção de personalização pode aparecer. No momento atual, ela será ignorada clicando em Skip Personalization. Outra seção que aparecerá nas primeiras aberturas da sua conta serão as assinaturas para o uso do cluster do MongoDB. Neste caso, será selecionado o plano Free após a seleção. Clique em Create Deployment. Após a criação de um cluster, irá aparecer um pop-up com as informações de conexão desse cluster. Por agora, isso será ignorado e o pop-up pode ser fechado no Close. Após a criação do projeto / o cluster, é necessário ir para a aba Dashboard e Network Access. Nesta página, é necessário acessar a aba IP Access List. Nessa aba, serão configuradas os IPs que irão poder acessar o banco / cluster criado. Como padrão, o IP na máquina atual já está adicionado, mas por precaução, é possível adicionar um novo IP 0.0.0.0/0. Isso irá permitir que qualquer IP consiga acessar o banco, o que evita problemas de incompatibilidade ao trocar de máquina ou a máquina atual mudar de IP. Para isso, clique em Add IP Address e preencha o Access List Entry. Vamos clicar aí agora em confirmar. Agora, para acessar o banco e criar as tabelas, deve ser acessada a página Data Explorer, aqui na lateral do site. Aqui você deve encontrar o cluster criado e clicar em Connect. Após clicar em Connect, vamos criar uma nova database dentro do cluster. Para criar uma nova database, viemos e clicamos em Mais. No nosso exemplo, será criado um banco de dados de um sistema escolar. Então, o nome da nossa database será Escola. E ao criar o database, deverá também ser adicionado uma tabela / coleção inicial, que neste caso será turmas. Para a primeira inserção de dados na tabela, iremos adicionar um novo aluno na tabela turmas. Para isso, clique em Add Database e Insert Document. Quando um novo objeto / linha for criado no banco, sempre estará apresentado como um objeto JSON, devendo ter todos os seus atributos dentro de chaves. Os objetos seguem o formato nome do atributo, entre aspas, como por exemplo o ID, 2 pontos, e o valor do atributo. Aqui, como é um inteiro, a gente coloca 1 apenas. Mas quando for string, tipo o nome da turma, e no final, o próximo atributo temos que colocar uma vírgula. E quando for um atributo que for string, ou seja, que for texto, a gente coloca entre aspas 2. Na turma vai ser o primeiro ano A. E como, por exemplo, devem ser separados por vírgulas. No exemplo que a gente vai seguir agora, como eu já comecei, vai ser a gente inserir uma nova turma. E no MongoDB, os atributos não são fixos, ou seja, de tabelas, né? Ou seja, a gente pode criar variáveis dependendo dos inserts. Ou seja, se a gente quiser criar uma turma agora com apenas ID e nome, a gente pode criar, o ID no caso é uma identificação, né? A gente pode criar aquela com ID
e com nome, com esses dois atributos. Mas caso a gente queira criar com uma turma com ID, nome e local, a gente pode. Vamos continuar inserindo o resto dos atributos. No caso aqui, para a gente adicionar essa turma, é só clicar em inserir. Mas antes, vou copiar esse código. Inserir. Pronto, já temos uma turma adicionada. Vamos fazer outro exemplo. Caso a gente queira adicionar uma turma 2, segundo ano A, não, segundo ano, primeiro ano B, sala 201, matutino também. Só que a gente quer adicionar mais de uma sala por vez. Ou seja, a gente coloca tudo entre colchetes. Entre colchetes significa que a gente vai fazer uma lista de turmas, ou no caso uma lista de objetos que a gente quer adicionar. No caso os colchetes vai ser no final e no começo. No caso ao contrário, né? No começo e no final. E para a gente adicionar essa segunda turma, a gente tem que separar os objetos, né, com chaves e vírgula. E aí, para a gente adicionar, é só clicar em inserir. E pronto, temos 3 objetos de turma. Agora vamos criar uma nova tabela professores, clicando no ícone mais, e aí vamos dar um nome para a collection. Professores. E clicar no create collection. Show, agora temos a tabela professores. Agora a gente vai criar objetos para os professores, ou seja, vamos em add data e insert document. Aqui iremos adicionar mais de um professor, então vamos começar com colchetes e vamos começar com o primeiro professor. Vamos para o próximo professor. Terá praticamente as mesmas informações do outro professor, só que mudando o número do identificador, que não pode ser repetido. Vamos criar um terceiro professor. E é isso. Aqui a gente vai criar 3 professores. Clicando em inserir, criamos 3 objetos de professor. Agora a gente vai adicionar a tabela disciplina. No caso, a coleção disciplina. Show. Na tabela disciplina, a gente irá inserir também os IDs dos professores cadastrados. Ou seja, vamos começar vendo em add data, insert. Vamos tirar essa parte e colocar um abre colchetes e vamos abrir um objeto. Show. Neste caso, o MongoDB ele é um banco de dados não relacional e baseado em documentos. Então, chaves estrangeiras, no caso os FKs, não existem dentro dele. Nesse exemplo agora, os IDs dos professores servem como chaves sintéticas, mas elas não fazem nenhum tipo de ligação direta com a tabela dos professores. Eu vou adicionar uma disciplina aqui e vamos colocar o ID do professor. Ou seja, a gente adicionando esse ID professor, ele não vai fazer nenhuma ligação com a tabela professor, mas a gente sabe que elas são relacionadas, mas a gente não, o MongoDB não relaciona elas. Vamos adicionar a segunda disciplina. Colocando o número identificador e o nome da disciplina e o professor que a gente quer relacionar sinteticamente. Vamos fazer isso com a terceira disciplina. Após fazer isso, clicamos em Insert. Show. Criamos os três objetos no banco. Agora, por fim, a gente vai criar a tabela alunos, que será com mais dados do nosso banco de dados. Show. Para criarmos os alunos, a gente vai em Add Data, Insert Document, nessa parte. E já que a gente vai adicionar mais de um aluno, vamos colocar o abrir colchetes, abrir chaves. Nos alunos, a gente vai adicionar
atributos mais complexos, além dos nossos IDs, os identificadores, o nome, né? E vamos dizer a idade do aluno, e a turma que ele se encontra, caso a turma ID dele. Show. A gente vai adicionar o atributo, além desses atributos, a gente vai adicionar o atributo endereço. No caso, endereco. Que não pode nem acento, nem cedilha. Ou seja, esse endereço será um objeto JSON. Quando é objeto JSON, a gente precisa abrir chaves para colocar os atributos. Show. Além do endereço, a gente vai colocar uma vírgula e adicionar as notas do aluno. 2 pontos. Mas as notas, a gente não vai adicionar um objeto tipo JSON. A gente vai adicionar uma lista, no caso, abrir colchetes, e a gente vai adicionar uma lista de objetos JSON, contendo cada nota e a disciplina que o aluno tirou a nota. Ou seja, quando a gente abre um colchete, a gente quer fazer uma lista. Quando a gente abre chaves, a gente quer fazer um objeto. Aqui a gente está fazendo uma lista de objetos. A partir desses atributos, a gente vai criar mais 2 alunos para termos dados o suficiente para executar nossos selects posteriormente. Show! Após criarmos os 3 alunos, podemos clicar em Insert. E aqui estão criados os nossos 3 alunos, com as suas disciplinas e suas notas. Com as tabelas criadas e contendo dados, podemos agora começar a fazer as buscas desses dados, no caso, os selects. Primeiramente, para a gente buscar todos os dados dentro de uma tabela, né, como alunos, disciplinas, professores ou turmas, a gente pode simplesmente vir e clicar em Find quando selecionada qualquer tabela. Neste caso, buscamos todos os alunos. No caso, a gente só tem 3, então a gente está buscando todos os alunos. Show! Para a segunda query, a gente vai buscar todos os alunos com o nome Felipe. E para isso, a gente precisa especificar dentro do objeto JSON como cada atributo deve ser. Neste caso, a gente vem aqui e coloca nome, 2 pontos, e o nome Felipe. Ou seja, aqui a gente está pesquisando o nome que for igual a Felipe. Então, find irá trazer somente um, porque a gente só tem um aluno chamado Felipe. Para a nossa terceira query, a gente vai buscar todos os alunos que têm idade superior a 11. Para que a gente faça essa busca, com idade superior a 11, a gente vai descrever qual característica a gente quer do objeto, no caso, a idade, 2 pontos. Aqui, quando a gente quer buscar uma idade maior que, a gente tem que criar um objeto. Em vez de, vamos dizer, digitar só maior que 11, digitando 11 não vai funcionar, vai trazer todas as dados com 11. Ou seja, a gente tem que criar um novo objeto com um cifrão, entre aspas, né, um cifrão GT, que é greater than, ou seja, maior que, para a gente fazer a comparação das idades. Ou seja, tem que ser maior que 11. A gente trouxe o único aluno que tem a idade superior a 11. Se a gente quiser fazer menor que 12, por exemplo, a gente tem que colocar substituir o GT por LT, ou seja, less than, no caso da tradução, né? No caso, menor que 12, a gente vai trazer os 2 alunos com 11 anos. Agora a gente vai buscar todos os objetos aluno que tem um endereço, e dentro desse endereço eles tenham o bairro igual a Ilha da Figueira, independente da cidade. Ou seja, para a gente fazer essa pesquisa, primeiramente tem que colocar aspas, dentro de aspas, colocar endereço, para dizer que a gente quer pesquisar dentro do endereço, e dentro do endereço a gente vai colocar um ponto e colocar o que a gente quer pesquisar, que é no caso o bairro. Depois disso, 2 pontos,
fora das aspas e colocar aspas, no caso, Ilha da Figueira, para trazer todos os alunos que moram no bairro Ilha da Figueira. Se a gente der um find, vai trazer todos os alunos, pois todos os alunos moram no bairro Ilha da Figueira. Para a nossa quinta query, a gente vai buscar todos os alunos que tenham nota maior ou igual a 9 e estejam na turma de ID 2. Além disso, vamos buscar somente os nomes e idades de cada aluno. Primeiramente, vamos fazer a busca Vamos fazer o filtro dos atributos. Ou seja, abrimos aspas, colocamos notas, para a gente dizer que quer ir no objeto notas dentro do aluno, ponto a nota, e aqui a gente coloca 2 pontos e abre um novo objeto. Cliquei para pesquisar sem querer. Mas daí aqui dentro desse novo objeto a gente abre aspas de novo, porcentagem, aqui a gente bota um GT de greatest than e bota um ed equals, que a gente, ou igual, né, que a gente quer ver as notas maiores ou igual a 9. E daí a gente coloca o número 9. Após isso, a gente, fora das chaves, a gente coloca uma vírgula, e aí a gente coloca um turma ID, 2 pontos, e a turma ID tem que ser igual a 2. Se a gente clicar em Find, irá trazer apenas o Fernando, pois ele está na turma 2 e tem uma nota igual a 9, certo? Mas a gente quer trazer apenas, buscar apenas o nome e a idade de cada aluno, ou seja, a gente vai ter que fazer um filtro disso. Para isso, a gente tem que vir e clicar no botão Options do lado do Find, e na linha Project a gente coloca os campos que a gente quer buscar, ou seja, o nome, 2 pontos 1, que quer dizer que a gente quer buscar esse nome, vírgula, a idade. 2 pontos 1 também, que a gente quer dizer que a gente quer buscar. Se a gente clicar em Find, irá só trazer o aluno Fernando e a idade. E para consultas mais complexas, a gente tem que ir na aba Aggregations, e daí em Text, para daí conseguir a gente simplificar as queries. Nesse editor, as queries feitas podem ser mais complexas e utilizar as funções de agregação, que a gente vai mostrar a seguir. Agora, né, a gente vai fazer a sexta query e a gente vai buscar a quantidade total de alunos na tabela alunos. Aqui, a agregação que a gente vai utilizar vai ser o country. Aqui a gente vai dar um enter, vamos abrir chaves e vamos colocar dentro de aspas, cifrão, e vai ser um count. E aí, dentro desse count, no caso, vamos colocar 2 pontos, abrir aspas de novo, e vai ser o total alunos. Ou seja, a quantidade de alunos que a gente tem na tabela alunos é 3. Para a sétima query, a gente vai buscar a idade média dos alunos por turma. Nesse caso, a gente vai agrupar os alunos por turma, o que deve ser feito com a agregação entre aspas, né? Cifrão group. 2 pontos e abrir chaves novamente. E aqui a gente vai colocar o underline ID, 2 pontos, entre aspas, né, cifrão, no caso para a gente buscar a turma ID. Adicionando o turma ID, o agrupamento será feito, ou seja, ele vai separar por turmas. A partir disso, a gente vai criar a média dessas turmas, ou seja, a gente coloca vírgula, enter, e abre aspas e digita idade média, 2 pontos, e aqui a gente vai pegar a idade média e vamos calcular a idade média por turma. Ou seja, a gente abriu um objeto, né? Vamos colocar aspas simples, cifrão, AVG, que no caso significa average, que é média, 2 pontos. E qual que vai ser o que a gente vai usar de
média, no caso, vai ser cifrão idade. E aqui na lateral, a gente pode ver que na turma de ID 1, a média de idade é 12. Na turma de ID 2, a média de idade é 11. E na turma de ID 3, a média de idade é 11 também. Na oitava query, a gente vai fazer a média de notas de cada aluno. A partir dessa média, vamos filtrar somente os alunos com média maior ou igual a 6. Show! É importante notar que as notas estão em um array de objetos. Então, serão necessárias a gente pegar e usar o operador unwind para separar esses arrays em diferentes documentos. Ou seja, para possibilitar a gente fazer essa filtragem correta. Dentro dos colchetes, vamos criar um objeto. Dentro de aspas simples, colocar cifrão unwind. Unwind. 2 pontos. A gente quer o cifrão notas. E aqui a gente vai fazer um grupo. O unwind deixa a gente utilizar esse notas.nota. Ou seja, agora a gente vai abrir chaves novamente e vamos agrupar por. Vamos fazer um grupo de, né? Então a gente vai começar fazendo um group. 2 pontos, abrir chaves novamente. E fazer um ID. No caso, o ID que a gente está fazendo o grupo, né? Vai ser o nosso hashtag nome. A gente está separando, né? Agrupando por nomes dos alunos. E aqui a gente vai trazer a média, notas de cada aluno. 2 pontos, abrir o objeto. E aqui na média de cada aluno, a gente vai trazer, dentro de aspas simples, o AVG das notas, no caso, notas.nota. Ou seja, aqui a gente está trazendo a média de cada aluno. E abaixo, a gente vai fazer o nosso filtro que no caso a gente vai usar o cifrão match, que tem que bater, né? Tem que passar pelo filtro, que no caso o média notas, no caso das notas dos alunos, ele tem que ser, no caso entre aspas, o GTE. No caso é maior ou igual a 6. Ou seja, trouxe todos os alunos, mas se a gente quiser que as notas sejam maiores ou igual a 9, a gente tira um aluno da jogada. E aqui a gente pode brincar também. Ou seja, a gente tira o Fernando se for maior ou igual a 9. Agora para query 9, a gente vai buscar o aluno com a maior média. Ou seja, primeiramente a gente vai refazer os cálculos das médias novamente. Como aqui a gente já tem, a gente só vai tirar o matches e temos apenas os cálculos das médias. Agora, após o agrupamento, iremos então ordenar os alunos por média, utilizando o operador sort. Para fazer esse operador sort, a gente coloca uma vírgula, abre as chaves, abre aspas, coloca cifrão, sort, fora 2 pontos, abre outro objeto, dá um enter, e colocamos, no caso, o média notas. 2 pontos, e aqui a gente vai filtrar da forma decrescente. Para a gente filtrar decrescente, no caso do maior para o menor, a gente coloca um menos 1, ou seja, está filtrando 9.3, 9.1 e 8.9. Se a gente colocar apenas um 1, ele vai filtrar do menor para o maior, ou seja, 8.1, 9.1 e 9.3. Ou seja, a gente quer do maior para o menor, então menos 1. E aí, para a gente trazer apenas o aluno com a maior média, a gente, fora do sort, a gente abre outro objeto e coloca mais um filtro. No caso, a gente
coloca dentro das aspas, dentro das chaves, a gente coloca aspas, cifrão, limit, 2 pontos, e colocamos 1. Ou seja, a gente só vai trazer um aluno. Ou seja, aqui ele trouxe o maior por conta que a gente trouxe o primeiro, apenas 1. E se o primeiro, numa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, ele vai ser o que tem a maior nota. Se a gente só trocar no sorte o menos 1 para 1, a gente vai trazer um aluno com a menor nota. Décima e última query, a gente vai buscar o nome da turma em que o aluno está. Mesmo o MongoDB sendo um banco de dados não relacional e não possuindo ligação direta entre as tabelas, podemos utilizar o operador lookup para buscar os dados em outra tabela e comparar com os dados da tabela atual. Ou seja, vamos apagar o que a gente tinha feito anteriormente e vamos começar com aspas, cifrão, lookup, 2 pontos. Abre chaves, né? Escreve from, 2 pontos, turma, que no caso a gente tá buscando a tabela turma, e o campo que a gente será usado, e o campo que será usado, né, que será para comparação da tabela alunos, será colocado aqui no local field. No caso, dentro da tabela do aluno, a gente tem o turma ID. Certo? A gente também precisa dizer em qual campo vai ser na tabela turma, que se refere, né? No caso, vai ser o foreign. A gente tem que escrever foreign field. E daí aqui a gente diz o campo que a gente está referenciando na tabela turma. No caso, vai ser o ID. E esse as é para dizer o que ele vai ser. Aqui eu tive um erro de digitação, é turmas. E aqui, como vocês podem ver, na resposta está retornando o objeto da turma. Ou seja, a gente está conseguindo fazer uma ligação, entre aspas, entre a tabela turma e a tabela alunos. A gente está meio que emulando essa ligação. Aqui, agora a gente vai dar uma vírgula. Vamos abrir outro objeto. Vamos utilizar o unwind, 2 pontos, no campo turma, para a gente transformar, em vez de uma lista de objetos, em um objeto. Aqui a gente está transformando daí o turma, né? Turma aqui, em vez de uma lista, a gente está transformando num objeto só. E agora a gente vai vamos abrir um novo objeto. Vamos abrir aspas, colocar um cifrão e colocar um project. 2 pontos. E abrir um novo objeto, para a gente dizer quais campos a gente quer retornar. Ou seja, aqui a gente quer tirar o ID, então a gente coloca 0, vírgula. A gente quer exibir o aluno, ou seja, qual aluno. No caso a gente, aspas, e vamos colocar cifrão nome, que é o nome do aluno, vírgula. E a gente quer exibir a turma dele. No caso aqui a gente coloca turma. E aspas, cifrão e turma.nome. Ou seja, o Felipe é da turma primeiro ano A, o Fernando é da turma primeiro ano B e a Helena é do primeiro ano C. E aqui a gente encerra o nosso vídeo de como buscar e criar dados no banco de dados MongoDB. Muito obrigado.